Amém. Glória a Deus. É bom sabermos que Jesus tem esse poder transformador, né? E que Ele não transformou apenas ontem, mas como o Franco destacou, transforma hoje e continuará transformando até que Ele venha. Vamos orar então por este momento missionário. Deus Santo e Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos deu o seu Filho para morrer naquela cruz, mas não para permanecer morto, antes para ressuscitar e estar vivo à tua destra e nos ofertando esta salvação tão maravilhosa, o perdão pelos nossos pecados que nós não temos como pagar. O Senhor enviou o seu Filho para que pagasse por nós e para que Ele, até o dia de hoje, pudesse transformar vidas. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chama a levar essa palavra santa e bendita aos quatro cantos da terra, para que o teu Filho continue transformando corações, transformando o caráter, transformando comportamentos e transformando vidas. Que possamos ser usados, que possamos ser impelidos pelo teu Santo Espírito e que o nosso coração arda o desejo de pregar a tua palavra, de contribuir, de orar, de interceder e fazer a nossa parte para que o teu reino cresça e para que a gente diminua. Use agora a minha vida, Deus, para compartilhar a tua palavra com o teu povo e que seja o Senhor que fale através de mim, que a tua palavra possa tocar os corações e já te agradecemos por tudo que fizemos neste culto até aqui, porque viemos com os corações prostrados diante de ti para prestar esse culto ao Senhor, te adorando, te louvando e te exaltando por quem tu és. Que toda a glória seja dada ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É mais uma vez com muita alegria e também com muito nervosismo, não sei qual dos dois que está maior, que eu aceito o convite do nosso Ministério de Evangelismo e Missões para trazer uma reflexão para os irmãos neste primeiro culto, de missões desse mês, nessa campanha de missões mundiais, da qual nós já ouvimos falar um pouco agora pelo irmão Franco. E eu gostaria então de destacar também a ousadia da Junta de Missões Mundiais, Porque, mais uma vez, eles propõem um tema bem ousado. Viva o poder de transformar. Uma vez que nós sabemos, como já foi destacado, que quem transforma, na verdade, é o próprio Deus. É Cristo. Então, por isso, nós precisamos imitá-lo, precisamos seguir os passos do nosso Senhor, para podermos, então, brilhar a luz de Cristo e ajudar as pessoas a encontrá-lo. Mas, para a nossa reflexão dessa noite, nós vamos ler o texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, nos versos de 3 a 14. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 14. Dentre esses versos está o versículo-chave da campanha de missões. E após a leitura, nós pensaremos em 3 lições que esse texto nos traz, A primeira, o que nós podemos fazer por missões, que eu vou falar bem resumidamente, porque o Franco também já falou praticamente tudo. A segunda, quais são as características que acompanham um cristão verdadeiro ou um missionário, porque todo cristão é um missionário e todo missionário é um cristão. E também, qual é o poder de Jesus na missão. Então, 2 Timóteo capítulo 1, versos de 3 a 14, a Bíblia nos diz o seguinte: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo ou alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, diante desse texto, nós vamos refletir nessas 3 lições que nós podemos tirar dele, como eu destaquei anteriormente, das quais a primeira é: o que podemos fazer por missões? Primeiro, orar, como já foi destacado. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti, Timóteo, nas minhas orações. Então Paulo está destacando aqui que ele orava por Timóteo de dia e de noite, pelo seu discípulo. Além disso, quando Paulo escreve aos Efésios, ele também diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então, orar por todos os santos. Samuel, quando é rejeitado como juiz de Israel, e pedem para ele escolher um rei, pedem para que Deus escolha um rei para Israel, ele afirma o seguinte: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, mesmo quando ele foi rejeitado, ele falou: eu não vou deixar de orar por vós, porque se eu fizer isso, eu vou pecar contra o Senhor. Antes, mesmo que eu não seja juiz, ainda como profeta, eu vou ensiná-los o caminho bom e direito. Paulo, quando escreve a sua primeira carta para Timóteo, ele afirma o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, todo mundo. E aí a gente se pergunta, por todo mundo mesmo? Até por aquela pessoa que pega no meu pé, que me incomoda, que me irrita? E aí Jesus, ele nos diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, pelas autoridades, por todos os homens, por todos os santos e também por todos os missionários. Hoje, especificamente, também por todas as esposas de pastores. Amanhã, por todas as mulheres, vai ser o Dia Internacional da Mulher. E a cada dia em que nós formos lembrando das pessoas que fazem parte do nosso convívio, que nós nos lembremos de interceder, de orar por todas elas, inclusive pelos missionários. Na sequência, Paulo ele destaca uma coisa interessante. Ele fala que ele deseja muito ver Timóteo, para que ele se encha de alegria. Então aqui eu acredito que alguns dos irmãos já tiveram a oportunidade de visitar algum missionário ou até de receber algum missionário na sua casa. Então essa é uma coisa que Paulo destaca no texto que muitas vezes a gente não lembra, mas visitar também é importante. Nesse momento, talvez não tão fácil assim pelo que estamos vivendo, por essa pandemia, mas nós precisamos nos lembrar também de visitar ou de receber os missionários em nossa casa, assim como Paulo queria saber exatamente como Timóteo estava. Aparentemente, essa carreira de Timóteo ela era nova. Timóteo ele tinha sido atribuído a ele o ministério e uma série de responsabilidades ainda muito jovem. Nós estudamos e nós entendemos que aqui Timóteo ele era muito jovem quando ele tinha tudo isso para assumir. Ele era um pastor, provavelmente da igreja de Éfeso, um jovem pastor. E Paulo, por isso, talvez também destaque essas lágrimas de Timóteo, desse seu jovem discípulo. Mas a Bíblia também revela que Timóteo ele era um grande exemplo de jovem da sua época. Ele era um jovem dedicado e
para nós que somos jovens, adolescentes, né, podemos aí nos espelhar em Timóteo como esse bom exemplo nas Escrituras Sagradas. Então, a segunda coisa que podemos fazer por missão é visitar ou receber a visita dos missionários. Terceiro, participar, né? Paulo exorta Timóteo a participar das aflições do Evangelho. Então, Timóteo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, como ele vai destacar lá no capítulo 4 também. E além disso, nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versos de 18 a 20, que Deus também nos confiou o ministério da reconciliação, pois em Cristo ele reconciliou consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, pondo em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Isso é o que Paulo fala, né? E ele destaca esse "se" aqui, porque é evidente que Deus não precisa de nós para cumprir a sua missão, mas ele nos chama para cumprir essa missão. E nós somos chamados para sermos embaixadores. O que é um embaixador? Embaixador é alguém enviado por uma autoridade e que deve representar fielmente essa autoridade onde ele estiver. Então nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo onde quer que estejamos, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, precisamos representar Cristo fielmente. E também sempre nos lembramos do texto da grande comissão, né? Aquele momento memorável em que Cristo nos chama a pregar, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que grande privilégio e que grande desafio que temos, né? De pregar a palavra de Deus, de participar na missão de Deus. E por último, a contribuição. Precisamos também, na medida do possível, contribuir para que missões continuem acontecendo. Nessa semana na faculdade, um dos meus professores ele destacou um trabalho que está sendo elaborado por um pastor e algumas pessoas. Eles estão com a ideia de levar uma escola de idiomas para um país na Ásia, um país bem fechado ao Evangelho. Se as pessoas chegarem lá com a Bíblia, elas são mandadas de volta para casa, nem entram. Se elas chegarem com a Bíblia escondida nesse país e descobrirem que elas estavam com a Bíblia, ou elas são presas ou até mortas, e ninguém mais fica sabendo delas. E eu não vou destacar aqui nem o nome do pastor e nem o país, porque a gente está gravando, né, essa reflexão, e como alguns missionários já destacaram aqui, eles precisam ser protegidos, né, porque isso pode ser usado contra eles. Então, é um dos trabalhos que está sendo realizado hoje pela Junta de Missões Mundiais para levar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. E esse trabalho que muitas das vezes nós não conseguimos fazer, outros estão sendo chamados, vocacionados e preparados para fazer. Cabe a nós sustentá-los com orações, visitas e contribuições. Paulo, por exemplo, era extremamente grato à igreja de Filipos, pois eles contribuíam bastante para a sua obra missionária, como ele escreve lá no primeiro capítulo de Filipenses, entre os versos de 3 a 5. Então, isso é o que nós podemos fazer por missões. Mas quais são as características que acompanham um missionário ou um cristão? Pois, como eu destaquei, todo cristão é um missionário e todo missionário é um cristão. Então, segundo o texto aqui que nós acabamos de ler, a primeira coisa que deve acompanhar um missionário, a primeira característica que deve acompanhar um missionário, um cristão verdadeiro, é a fé. Né? Paulo ele destaca no verso 5 que a fé de Timóteo não era fingida. E Tiago, quando nos exorta a pedir sabedoria a Deus, escreve o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, duvidoso, é inconstante em todos os seus caminhos. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, um crente sincero precisa ter fé verdadeira, fé no Senhor. A segunda característica que nós podemos ver aqui no texto é que todo crente sincero também ele vai passar por aflições. Paulo ele destaca as lágrimas de Timóteo e exorta Timóteo a participar das aflições do Evangelho. Jesus também nos lembra: no mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Portanto, se nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela nos revela a mais pura verdade, como crentes sinceros que somos, precisamos estar prontos para as aflições. Gratos e agradecidos a Deus pelas que nós já passamos, já vivemos. Confiantes no Senhor pelas que nós ainda estamos passando. E conscientes de que se nós estamos bem hoje, né, se hoje está tudo bem, está tudo legal e está tudo tranquilo, nós ainda vamos passar. Nós ainda passaremos por aflições na nossa vida. Porque a Bíblia ela nos garante isso, né? Então, quando muitas das vezes nós ouvimos alguns pregadores falando, vem para Jesus que tudo vai mudar, tão somente para melhor, deixando de falar do céu, da eternidade, como o Franco destacou, mas falando aqui da terra, né? Que a vida com Jesus aqui na terra vai ser só beleza, só tranquilidade. E a gente sabe que nem a própria vida do nosso Senhor e Salvador foi assim. Foi tranquila, foi tão fácil como muita gente tem pregado aí fora. Então, diante das aflições, as que já vivemos, gratos porque Deus esteve conosco enquanto passamos por elas. As que estamos vivendo, confiantes no Senhor para passarmos por elas. E as que ainda não vivemos, nos preparemos para, com o Senhor, passar por elas. Uma outra característica que Paulo destaca é o dom e o Espírito de Deus. Paulo pede para Timóteo despertar o dom de Deus, pois Deus não nos deu espírito de temor ou covardia, mas de fortaleza ou poder, amor e moderação ou equilíbrio. E pede também para que Timóteo guarde o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, em outras palavras, nós vamos ter aflições, precisamos de fé para passar por essas aflições, e nessa jornada provavelmente derramaremos algumas lágrimas, mas nós jamais estaremos sozinhos. Ainda que o mundo inteiro nos abandone, Deus jamais nos abandonará. E ainda que nós não tenhamos nada nessa vida, se nós tivermos a Deus, nós teremos tudo o que realmente precisamos. Palavras confortantes são ditas por Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essas palavras de Jesus podem ser encontradas em João capítulo 14 e Mateus capítulo 28. Portanto, nós precisamos ter essa certeza conosco, de que independente das aflições, Deus estará conosco. E devemos buscar nele qual o dom que ele nos deu e deixar o Espírito Santo nos usar como lhe aprouver. Em seguida, Paulo afirma que o poder de Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Depois ele afirma que esse chamado o constituiu pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então, uma vez que nós tenhamos fé em Jesus e que nós recebamos o Espírito Santo de Deus, nós teremos também uma vocação. Nós somos chamados por Deus para fazer algo, por missões. Então aqui eu destaquei, alguns foram chamados para pregar, outros para cantar, outros para calcular, para costurar, para vender, para comprar, fazer relatórios, desenhar, jogar ou qualquer outra coisa, não importa. Quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como cristãos e missionários que somos, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, vale esse destaque de novo, para a glória de Deus, não a nossa. Pois, como Paulo disse, nada é segundo as nossas obras, mas segundo a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Portanto, precisamos usar o nosso dom para cumprir o nosso chamado. E, por fim, a última característica que Paulo destaca é a conservação de um modelo.
né, Paulo pede para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Aqui vale um alerta que Paulo faz um pouco mais à frente nessa mesma carta, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Nos versos de 3 a 5, Paulo diz o seguinte: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. No meio acadêmico da teologia, a gente usa uma expressão chamada igreja de prateleira. Nós estamos vivendo a era das igrejas de prateleira, ou seja, eu vou numa prateleira e eu procuro, acesso, ouço, leio, seleciono aquilo que me interessa. Então, se alguém pensar diferente de mim ou falar algo contra o que eu penso, eu descarto e não uso mais, ou devolvo para a prateleira. Eu volto para lá e seleciono o que atende melhor à minha necessidade. Em outras palavras, não existe mais um modelo a ser conservado. O modelo ideal é aquele que me agrada mais. E por essa e outras razões, nós vemos que a cada dia que passa, Jesus está cada vez mais perto de voltar. Porque aqui a gente não está falando de modelo exterior. Paulo fala: conserva o modelo das sãs palavras. Então, o modelo a ser seguido é o modelo da Bíblia Sagrada. É o modelo da palavra de Deus. É o modelo que Deus nos deixou na sua palavra. E é evidente que essa transformação que deve acontecer no nosso coração, ela vai se manifestar exteriormente, na nossa forma de falar, na nossa forma de se comportar, na nossa forma de se vestir e tudo mais. Um exercício que nós podemos fazer sempre é pararmos na frente do espelho e perguntarmos: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? É isso que o Senhor quer que eu ouça, que eu faça, que eu vista? E aí a gente tem que ser bem sincero, né? Procurando na palavra de Deus a resposta para essa pergunta que a gente faz. Será que é isso que Deus quer de mim? Se for, é o modelo a ser seguido, é o modelo a ser conservado. Se não, precisamos mudar. E por fim, Paulo destaca o poder de Jesus nas missões. Afinal de contas, o próprio Cristo disse: sem ele, nada poderemos fazer. Então, nós percebemos até aqui que nós podemos e devemos auxiliar na obra missionária, pois recebemos dons e o próprio Espírito Santo de Deus para fazermos algo para que a sua palavra atinja os confins da terra. Mas nada disso fará sentido se esquecermos do principal agente de missões, que é Jesus Cristo. É Ele quem de fato vai transformar a vida das pessoas e Ele quer nos usar para fazer isso. Portanto, segundo esse texto base, eu destaquei aqui pelo menos algumas coisas que Jesus realiza, opera nas nossas vidas quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Primeiro, nós alcançamos graça da parte de Deus em Jesus Cristo. E nós entendemos com mais clareza qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. No versículo 9, Paulo fala: não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Não é incomum no nosso meio nós ouvirmos pessoas que foram transformadas por Jesus afirmarem o seguinte: antes a minha vida era meio sem sentido, tinha um vazio, faltava alguma coisa. Mas quando eu conhecia Jesus, parece que tudo mudou, parece que tudo passou a fazer sentido. A minha vida agora ela tem um propósito. Agora sim as coisas fazem sentido. Um autor muito famoso também é o Rick Warren. Ele escreve uma série de livros falando de 40 dias com propósito, uma vida com propósito e tantas coisas com propósito. E qual que é esse propósito? A glória de Deus, que nós entendemos quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Outra coisa que acontece também quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador é que nós somos salvos e recebemos vida. E aqui a gente não está falando da vida terrena, dessa vida aqui, embora ela seja também transformada, mas a gente está falando da vida eterna e vida em abundância. E como já vimos, isso não depende das nossas obras, pois essa dádiva é dada gratuitamente por intermédio dele, Jesus. Ele venceu a morte, e somente ele poderia vencer a morte, porque se a morte é a consequência do pecado,
Quem poderia vencê-la senão o próprio Jesus? Então Jesus ele não ressuscitou só porque Deus quis que ele ressuscitasse. Ele ressuscitou porque a morte não tinha poder sobre ele. Ela não poderia mantê-lo daquele jeito, porque ele não tinha pecado, ele era perfeito, ele era santo. E por isso ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. E ele nos dá vida. Ele promete vida para todo aquele que crê em seu nome. E através de Jesus também, como nós vemos nessa leitura, nós guardamos as sãs palavras, na fé e no amor, como a gente vê no verso 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, então nós guardamos a palavra de Deus. Jesus ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o Salmo 119, verso 11, nos diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, aceitar a Jesus é guardar a sua palavra no nosso coração, buscar entendê-la cada vez mais, aprender dela, escondê-la no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. E aí Tiago, no capítulo 1, no verso 22, ele vai dizer que não podemos ser apenas meros ouvintes, né? Porque tem muita gente que conhece muitos versículos da Bíblia, mas só o conhecimento sem a prática não leva a lugar nenhum. Então, não apenas meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, da vontade de Deus. E partindo para a nossa conclusão, vale a gente destacar o significado do nome de Timóteo. Timóteo é um nome grego e significa honrado por Deus. Então, embora por diversas vezes a caminhada rumo ao céu pareça ser difícil, aflitiva e até desgastante, sem dúvidas, ela valerá muito a pena. E aqui eu não consigo não lembrar da música de um grupo musical, né, Livres para Adorar, que é mais contemporâneo, que ele fala, vai valer a pena mesmo. Essa caminhada com Jesus vai valer a pena mesmo. Porque após concluirmos essa corrida, seremos aprovados e honrados como Timóteo por Deus e não pelos homens. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria alma? E aqui eu lembro de mais uma música do Paulo César Baruch, onde ele fala, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder, né? Então só em Cristo nós encontramos graça, encontramos propósito, encontramos salvação. Portanto, precisamos participar mais de missões. Precisamos assumir mais o nosso papel como cristãos sinceros, com tudo o que isso implique em nossas vidas. E precisamos mostrar ao mundo quem realmente pode transformá-lo. Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos ajude.